Ciência não se pratica só em laboratório, né? Muita gente não sabe, mas tem ciência desde a hora que a gente acorda até quando vai dormir. No celular, que muita gente não desgruda, tem muita ciência. Até numa simples caneta tem ciência. É por isso que o Sala de Aula de hoje vai falar desta área tão importante para a evolução do mundo. A gente também quer saber como anda a participação de nós mulheres na ciência. Há 50 anos, a ciência chegava mais longe. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Numa das maiores conquistas da humanidade, o mundo viu Neil Armstrong caminhar sobre a Lua. Pela televisão, milhões de pessoas acompanharam o astronauta cravar um capítulo importante para a ciência. Ou como disse Neil Armstrong ao desembarcar da Apollo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Até hoje, a chegada do homem à Lua é motivo de admiração. Olha, assim, saber que o homem pisou na Lua foi realmente, assim, muito extraordinário. Porque, tipo, o ser humano que antes de ter pisado na Lua sempre olhava, assim, pra ela no céu. Como seria a sensação, assim, de estar pisando nela, realmente se sentir, assim, na Lua. Assim, eu acho bastante incrível, assim. É uma coisa bem importante mesmo, bem incrível. Tipo, é outro mundo. A ciência viu o reflexo da conquista do homem, que até hoje inspira sonhos. Franciele também quer ser astronauta. Eu tenho muita curiosidade de saber o que há fora da Terra, fora do planeta, porque eu fui criada assim, conhecendo as coisas da sociedade, como era o mundo assim na Terra. E quando eu fiquei sabendo assim, quando eu tive pra mim que havia outros mundos, algo além do que eu conheço dessa sociedade, do mundo, me deu muita curiosidade de saber o que é esses mundos, como eles são, onde eles estão, do que eles são feitos, a forma deles, me deu muita curiosidade. E tipo, eu fazia várias fantasias no pensamento. Quando eu era mais criança, assim, eu também botava um monte de fantasia na cabeça. Eu dizia que tinha marcianos e eles vão pra Terra. Eu pensava em muita coisa assim relacionada aos astros fora do planeta. Não foi só nas conquistas dos astronautas. A ciência move o nosso dia a dia. Não dá para imaginar o mundo de hoje sem ela. Ciência é uma das, evolução humana, né? A evolução humana foi na base da ciência. Então é uma das coisas que, não que eu estou falando que as outras não são importantes, mas a ciência é a base da humanidade, né? Ciência, mesmo a gente não querendo a ciência na nossa vida, a gente vive ela, é algo que está no nosso cotidiano. E não tenho palavras a dizer, ciência é uma coisa maravilhosa. Ajuda em tudo. Sim, em tudo. Tá ali sempre, mesmo que a gente não queira, a ciência tá ali do nosso lado. É isso. Sim, tudo é ciência. Tudo é ciência, tudo pode se transformar, tudo faz parte de tudo, né, claro. Então, sim, tudo tem ciência. E se você acha que ciência é algo que se pratica só no laboratório, tá muito enganado, né, Amanda? Não, ciência é que o pessoal fica lá no laboratório mexendo com bactérias super perigosas, mas não, tudo é ciência. Matemática é ciência, português é ciência, história é ciência, nós somos ciência. Tudo é ciência. E nesta trajetória de evolução, as cientistas estão lutando por um espaço. Uma pesquisa da Unesco de 2018 revelou que as mulheres representam cerca de 30% das cientistas no mundo. O Prêmio Nobel nas áreas de física, química ou medicina foi entregue a 17 mulheres e a 572 homens.
Um trabalho da Universidade do Rio Grande do Sul revelou a desigualdade de gênero entre os membros da Academia Brasileira de Ciências. A academia tem 518 membros, 69 mulheres. Fundada em 1916, a academia nunca teve uma presidente. Meninas tão jovens já se preocupam com o lugar delas no meio científico. A ciência, ela é considerada assim para meninos, né? Para os homens, a gente vê muitos homens na ciência, são poucas as mulheres que são cientistas e eu acho que isso é um erro, assim, as mulheres não participarem, porque realmente a ciência é uma coisa para todos. Dizer que a ciência é só para homem é a mesma coisa de dizer que respirar é só para os seres humanos. Então, tipo, pra mim, a mulher, ela tem que fazer a área que ela quiser, trabalhar como ela quiser, porque além de ser mulher, ela é um ser humano, ela é uma pessoa, tem as mesmas capacidades e tem raciocínio também. Para tudo, ela ainda assim é uma pessoa e ela tem as mesmas capacidades de outra pessoa. No Brasil, a maioria da população é formada por mulheres. Na ciência, a representatividade ainda é pequena. Um projeto da Unicamp quer despertar o olhar delas para a ciência. É o Meninas Super Cientistas, um programa comandado só por elas. Foi muito divertido, pois eu conheci muitas pessoas com inteligências e com pensamentos diferentes. Muitas queriam ser astrônomas, outras antropólogas e entre outros áreas de profissões. E foi muito divertido saber como cada uma pensa. Durante uma semana, alunas do ensino fundamental conversam com especialistas, visitam laboratórios e descobrem como a ciência é desenvolvida no Brasil. Ampliou mais meus conhecimentos, não só para essa área, como para outras da vida. Na escola onde as meninas estudam, a ciência é encarada como uma matéria importante para o futuro dos alunos. Eles são estimulados, incentivados a buscarem as problemáticas, né, as situações do dia a dia e através da mediação dos professores, eles acabam buscando soluções para esses problemas. 3 alunas desta escola municipal no Parque Osiel conquistaram uma oportunidade de ir até a Unicamp. Muito orgulho, porque assim, todos os profissionais aqui da escola, a equipe gestora, os professores, nós incentivamos bastante os alunos para mostrarem que eles são capazes de participarem de todos os eventos, de todas as competições, de tudo que é diferente e oportunidades que são oferecidas a eles. Olha, a gente vai continuar mergulhando nesse fantástico mundo da ciência e agora eu vou contar com a ajuda da Anne e da Angélica. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês duas, afinal, o que é ciência? Bom, a ciência eu vou descrever em 2 palavras, curiosidade e busca por entender fenômenos. Desde quando a gente é criança, na verdade, a gente tem muita curiosidade em entender tudo o que está acontecendo e em buscar conhecimento, aprender através de exemplos. E com o passar do tempo, a gente tem que desenvolver esse lado para entender o que está acontecendo. Então, até mesmo o bebê, quando ele começa a tentar caminhar, por exemplo, aí ele cai, ele vê que talvez ficar só numa perna não vai dar certo, ficar em 2 é melhor. Esse é um processo científico, você vai testando e vendo qual que é o melhor. Né? Vai tentando. É claro que a ciência é muito mais aprimorada do que isso, mas isso já é um indício, um comecinho desse gosto, dessa curiosidade por desenvolver a ciência, isso no fundo querer entender como as coisas e por que elas funcionam. Exatamente. Né? Agora, Angélica, a gente fica pensando, ciência é coisa de laboratório, mas se a gente for ver, não, né? Você tinha me falado anteriormente, antes do programa começar, até na hora de estender uma roupa tem ciência. Exatamente. Ciência, pegando o caminho que a Anne começou, ciência nada mais é do que desvendar o mundo à nossa volta, né?
E para isso a gente faz muitas vezes de uma maneira empírica, de uma forma por instinto mesmo, né? Usando a curiosidade, né, natural do ser humano. E muitas vezes a gente fica achando que a ciência se restringe à academia, se restringe a especialistas, e não necessariamente é assim, né? Uma dona de casa faz ciência, a hora que ela prepara um bolo, né? A hora que ela usa ingredientes, a hora que ela faz medidas, na hora que ela estende uma roupa, processos químicos e físicos estão acontecendo ali a todo momento. Então isso é fazer ciência, né? Qualquer cidadão faz ciência a todo momento, né? Quando ele pensa em que roupa ele vai colocar, como está a temperatura hoje, quando ele assiste um jornal, vê a reportagem de meteorologia, enfim, tudo isso é fazer ciência, estar atento ao mundo que nos cerca, né? Na escola a gente aprende alguns caminhos para, quem sabe, seguir essa profissão. Hoje quase todo mundo tem celular, ali tem muita ciência, né? E não é só de uma área. De tudo, né? Tem a física, tem a química, os materiais que são utilizados, tem a matemática, a computação, o desenvolvimento. Para chegar até o celular que a gente tem hoje, que é praticamente um computador na nossa mão. Foram anos e anos de desenvolvimento da ciência para conseguir chegar até esse aparelho. Que hoje em dia a gente vê e acha que é muito simples, né? Não consegue uma criança de 2 anos mexe. Consegue mexer. Brinca. Mas tem muito conhecimento ali envolvido, né? Muita pesquisa. Dá para pensar o mundo de hoje sem a ciência? Não, de maneira alguma. Tudo que está à nossa volta, esse prédio, para construir esse prédio, teve que ter um desenvolvimento da humanidade gigantesco, científico, para a gente poder estar aqui nesse momento. A sociedade moderna, os pilares dela foram construídos sobre o conhecimento científico, né? Sistematizado, sobre hipóteses, sobre teorias. Então a sociedade está completamente arquitetada sobre o conhecimento científico, seja ele em qualquer área, né? Ciências humanas, exatas ou biológicas mesmo. Há um interesse hoje no Brasil pela ciência? Claro que há, porque a gente desenvolve ciência, há pesquisadores de muita qualidade no Brasil, que são reconhecidos internacionalmente, vários ganharam prêmios, né? Depois eu posso até citar alguns da área de matemática, posso já falar. Então, recentemente, em 2014, pela primeira vez a gente teve um medalhista Fields na matemática, que o pessoal diz que é o equivalente da medalha do Prêmio Nobel da matemática. E ele é brasileiro, tem super importante. Extremamente importante. Então é um reconhecimento muito grande para a matemática no Brasil. A matemática do Brasil faz parte, está no grupo, junto com todos os grandes países que desenvolvem a matemática. A gente faz parte do mesmo grupo. Então, assim, é uma área super desenvolvida, muitas outras são super desenvolvidas. Então, há sim o interesse, mas ainda precisa incentivar muito mais. E, na verdade, a gente fica até um pouco preocupado das pessoas... Assim, a gente precisa ter incentivo. A ciência é o que desenvolve um país. E a gente não pode desestimular, né? Não deixar de... Você falou do estímulo, né? É importante também que a escola participe com essas crianças desde cedo, estimulando, né? Cedo. Incentivo público também, sabe? Que venha desde o governo incentivar a ciência. Assim, os últimos cortes que teve na ciência é um indicativo muito ruim. Muito. É um impacto gigantesco, porque você vê que existem pesquisas que estão sendo... Muitas vezes a pesquisa demora 10 anos para ser desenvolvida. Então, sei lá, 10 anos atrás foi inserido um dinheiro para desenvolver essa pesquisa, e é muito dinheiro. Mas ele tem um retorno, o retorno é muito maior do que o dinheiro investido. E é um retorno processual, né? Processual. É um processo. O desenvolvimento científico, ele é processual, ele não é pontual. Né? O tempo em que se vai investir numa pesquisa, ele é grande, mas o retorno também é valiosíssimo. Então, qualquer tipo de corte do incentivo científico é um retrocesso, sem dúvida alguma. Você pode perder tudo. Sim. Então, todo aquele incentivo que foi dado no início se perde. Se a gente pensar, por exemplo, na área de medicina, né? A descoberta de doenças, de remédios, de tratamentos, de vacinas, né? Tudo passa por isso. Eu queria saber de você, Angélica, por exemplo, qual que é o papel da escola? A Anne falou de estimular esse olhar para a ciência. Qual que é o papel da escola nessa questão? A escola, eu posso falar aqui pela nossa escola, pela MF-UZEL principalmente, né, que é a realidade em que trabalho, em que atuo, é um papel fundamental, principalmente por estarmos numa região periférica, né? O conhecimento, os livros, o estudo, ele vai competir com outras esferas, né, com outros fatores que muitas vezes perde, né? O estudo pode perder para outros fatores quando a gente está falando de uma região periférica.
Então a escola ela vai desempenhar um papel que é o segundo braço da educação que a gente diz. O primeiro braço da educação é a família e o segundo é a escola, né? O processo de escolarização ele é apenas uma parte de um processo de educação que é muito maior, muito mais amplo. As crianças se educam a todo tempo, né? Na rua, em convivência com outras pessoas, nos seus espaços familiares, em espaços culturais. Em bairros periféricos, geralmente, esses espaços culturais são ausentes. A família, muitas vezes, também é desestruturada. Então, a escola vem fazer esse papel de educar e de escolarizar, né? E ganha mais uma função. Ganha mais uma função, né? Então, é uma função extremamente importante e a gente busca incentivar esses alunos o máximo que a gente pode. A gente tem um corpo docente aqui e uma gestão extremamente democrática, um corpo docente super dedicado e a gente busca incentivá-los em todas as áreas possíveis, né? Humanas, exatas e naturais. Temos ganhado muitos prêmios aí, muito reconhecimento, com muito esforço, com muita batalha de todos aqui da comunidade escolar. Então o Oziel é uma escola muito especial e a escola tem esse papel fundamental de incentivar esses alunos a seguirem carreiras que muitas vezes eles não vão conhecer se não for através da escola. A gente tem também o CAFIM, que aproximou essas crianças da rede pública à universidade, à Unicamp, que é uma das melhores da América Latina. Esse tipo de iniciativa também é importante? É extremamente importante, porque você imagina se a gente consegue que esses alunos da periferia tornem-se cientistas ou qualquer tipo de profissão. Eles trazem consigo tudo que eles passaram aqui, todas as necessidades que existem, por exemplo, na periferia ou na região, ou que é de outra cidade, de outro estado. E com toda essa bagagem, eles só têm a acrescentar. Porque se você quer desenvolver alguma política ou você quer fazer alguma construção em uma área de periferia, olha só a importância de você conhecer a demanda daquela população através de alguém que morou aqui e que agora desenvolve esse tipo de trabalho de volta para sua... Pode ter um retorno mais efetivo muito até. mais efetivo. O CAFIM, ele desenvolveu pra gente, ele representou pra gente um desenvolvimento na área das artes também, né? Como é Ciência e Arte no Inverno, as alunas que participaram do CAFIM aqui do Oziel esse ano, elas trouxeram vídeos pra gente ver, trouxeram um retorno, vieram me mostrar, professora, a gente fez uma peça de teatro lá e teve que improvisar. E aí eu vi o brilho no olho, assim, dessas alunas, o quanto o desenvolvimento à arte, né, a cultura, faz diferença para elas também. A escola oportuniza, a gente tem aulas de circo aqui à tarde, né? Já tivemos capoeira, enfim, uma série de outros incentivos à arte e ao esporte. Mas fazer isso dentro da Unicamp, dentro de um ambiente acadêmico e elas entenderem quanto a arte, a cultura, o esporte é ciência também, é conhecimento, é desenvolvimento pessoal e intelectual para todas elas, foi assim um marco na vida dessas meninas, eu não tenho dúvidas. Para estimular ainda mais esse desejo por essa área de ciência, essa integração entre universidades, a rede pública, então, é bastante benéfica. Porque às vezes o aluno não tem aquele acesso, então indo lá ele descobre outras possibilidades e acaba mudando o olhar sobre a ciência, né? Porque a gente pensa, é laboratório, é jaleco branco, é muito além disso. Então esse convívio é bastante importante. É necessário que, ainda há um abismo, né, entre a escola pública principalmente e a universidade. É necessário que essa comunicação aconteça, é necessário que a universidade olhe para a escola com um olhar de parceria mesmo, né? De abraçar a escola pública. Muitos aqui, o vestibular não faz parte da realidade deles, embora a gente sempre esteja estimulando a participar de cursos técnicos, de vestibulinhos para as escolas técnicas, já que a escola municipal termina no 9º ano, e trazemos sempre, né? Sempre que a Unicamp de portas abertas, enfim, a gente sempre incentiva, mas ainda assim, por ser uma escola periférica, muitos ainda não conhecem o mundo universitário. Né? Então agora, é necessário que a universidade tenha esse olhar cuidadoso para com a escola e sempre convide a escola para fazer parte do mundo universitário. Agora, Angélica, também falta, às vezes, falta também uma estrutura melhor nas escolas para que a ciência seja aplicada de fato, né, Anne? Também laboratórios melhores equipados, porque vai muito hoje, minha visão, é o professor, então precisa de uma estrutura melhor, né? É necessário recurso humano, recurso financeiro e recurso material mesmo, para que a ciência aconteça, né? Sem esses recursos, a ciência fica restrita ao papel do professor, que é extremamente importante, mas não deve ficar restrito a ele. A fala, né? As
roda de conversa que a gente faz o tempo todo, mas fica limitado. Então é necessário que o investimento aconteça o tempo todo. Investimento em educação tem que andar de mãos dadas eternamente, né? Não tem como falar em educação sem falar em investimento. Quais resultados esses investimentos dão para a sociedade, Anne? Bom, sejam os mais diretos, que é, por exemplo, em questão de saúde, você tem desenvolvimento de vacinas, você tem os médicos que atendem. Então, dentro da universidade, a gente tem um hospital universitário que atende a comunidade. Você tem o desenvolvimento de tecnologias, que no fim da cadeia de produção vai cair na nossa mão, na mão da sociedade. Você tem o desenvolvimento intelectual, porque a universidade ela é aberta à sociedade. A gente recebe os alunos, nós formamos os profissionais. 95% da pesquisa desenvolvida no Brasil é nas universidades públicas. E pesquisa é igual ao desenvolvimento do país. Então, a importância da universidade é muito grande. Fora todas as atividades que a gente desenvolve diretamente com a sociedade. Tem cursos de extensão, programas de extensão. Por exemplo, na Unicamp, no departamento de matemática, a gente faz a Olimpíada de Matemática da Unicamp. A gente tem treinamento olímpico para os alunos na matemática, e tudo isso é com a sociedade. Tá certo, a gente vai dar uma pausa agora nesse nosso bate-papo por um breve intervalo. Não sai daí, porque o Sala de Aula volta já já com mais ciência. O Sala de Aula está de volta. No primeiro bloco a gente falou da importância da ciência e o que é na verdade essa área. Agora a gente quer saber qual é a participação de nós mulheres na ciência. Vou continuar conversando aqui com a Anne e com a Angélica. Anne, vou começar por você. Aumentou o número de mulheres na ciência ou ainda não? É uma realidade distante? Não, teve um aumento, a gente vê um aumento gradativo, mas que ainda está muito aquém do que a gente espera. Principalmente nos últimos 5 anos, teve um grande incentivo à participação, uma maior participação das mulheres na área, principalmente de exatas, que é onde há uma deficiência, uma subrepresentação das mulheres. Mas esse incentivo ele tem que ser contínuo, porque no momento que a gente para, a gente retrocede, né? Mas teve um aumento. Isso a gente nota. Angélica, é preciso também, é importante essa diversidade nessa área da ciência, a participação de mulheres? Com certeza. Eu acho que a gente está no caminho, no Brasil, surpreendentemente, né, e felizmente, a gente está no caminho para uma maior democracia no cenário científico, né, entre homens e mulheres. A ciência é um campo predominantemente ocupado por homens. Nos Estados Unidos, por exemplo, 46% da força de trabalho é ocupado por mulheres, então aparentemente está equiparado, mas somente 27% das mulheres ocupam cargos científicos. E na Europa esse número cai para 10% em mulheres que alcançam cargos mais altos dentro da carreira científica, né, com doutorado, pós-doutorado ou à frente de grandes projetos. No Brasil, o CNPq, que é o órgão que incentiva a pesquisa brasileira, tem registrado um número equivalente de homens e mulheres, né, nesse órgão científico. No entanto, poucas delas também alcançam, alavancam, né, as suas carreiras aí dentro da academia. Então, chegando também a esses níveis mais altos, as mulheres ainda estão atrás nessa corrida. Então, eventos como Meninas Super Cientistas, como o CAFIM, Ciência e Arte no Inverno, ambos proporcionados pela Unicamp, vêm ajudar nessa luta aí por essa democracia de gêneros aí na universidade. Ou seja, tem a participação feminina, mas elas não ainda estão em lugares de destaque. Exatamente. Isso. Precisa ter essa equiparação ainda, exatamente, né? Os dados são muito claros. Você tem quando você olha a porcentagem das que ingressam na graduação, aí você olha a porcentagem no mestrado, porcentagem do doutorado, pós-doutorado, pesquisa, tem um caimento, a porcentagem decai muito rapidamente, drasticamente. Tem uma explicação, Anne, para isso? É bastante complexo. Existem vários estudos e são vários os fatores, mas muito dele, assim, um que a gente pode tentar mudar é o incentivo e é o reconhecimento do trabalho, que o ambiente acaba sendo muito hostil quando você é uma das poucas mulheres que já está naquela área e com o passar do tempo isso só vai diminuindo, porque muitas vezes falta incentivo, ou até mesmo por problemas pessoais, a desistência, isso que acaba acarretando esse menor número.
E todos esses processos, né, você passa por seleção no mestrado, no doutorado, para receber bolsa, para desenvolver pesquisa. E, infelizmente, ainda há um viés muito masculinizado, porque as pessoas que fazem essa seleção, em geral, são homens. Então, esse é um fator que tem que ser trabalhado. E eu posso até dar um exemplo agora, a gente tem a Sociedade Brasileira de Matemática, a Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada. Eles acabaram de criar, bem recente, um comitê de gênero para discutir e propor ações para diminuir isso. Não faz muito tempo, teve um evento em que todos os palestrantes, um evento na área de matemática, em todos os palestrantes, isso é na verdade bastante comum, mas mais recentemente teve um evento em que todos os palestrantes eram homens, numa área em que existem muitas mulheres que desenvolvem pesquisa de qualidade. E assim, isso é inadmissível, não pode acontecer. Causa uma desigualdade, é muito né? uma E um afastamento também, né? Pois é, e assim, então as sociedades científicas também têm que estar assim, sabendo que isso está acontecendo e propor mudanças. Por exemplo, olha, vou incentivar eventos em que pelo menos se pense, olha, vamos chamar mulheres para dar palestras, quando há mulheres, né? E existem muitas mulheres em diversas áreas da matemática e que muitas vezes não são reconhecidas. E esse reconhecimento ajuda a trazer outras mulheres também. É exatamente esse o ponto. Então, além de ter o reconhecimento da mulher pesquisadora para ela alavancar na sua carreira, também incentiva mais mulheres, as alunas, a seguir a carreira. Porque você imagina você, aluna de graduação, indo num evento em que só tem homem palestrando. Você, inconsciente, mesmo que seja inconsciente, você não se enxerga naquela posição. Você não se enxerga pertencente, exatamente, né? Não precisa nem pensar só nas alunas da graduação. As nossas alunas aqui do OSIEL, quando elas foram selecionadas para o Meninas Supercientistas, eu as convidei para a gente ver a programação, né, no site do evento, mostrei a programação toda. E aí, quando eu mostrei palestra por palestra, fui lendo os títulos, né, explicando mais ou menos um resumo sobre o assunto de cada palestra, para que elas fossem um pouco inteiradas do que elas iam ver na Unicamp. Uma delas ainda reparou, professora, todas as palestrantes são mulheres? Então elas já criaram ali uma empatia mesmo. Então elas mesmas perceberam que era um evento atraindo meninas, né, estudantes meninas, promovido por pesquisadoras mulheres. Agora vamos falar um pouquinho então desse projeto, né? O que afinal é o Meninas Supercientistas? Então, o Meninas Supercientistas, que foi realizado na Unicamp, ele teve como inspiração um evento que já existe, que é o Meninas com Ciência, que teve início lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Departamento de Paleontologia, e em 2016. Já foram realizadas várias edições, ele é ativo ainda, e foi realizado também aqui no estado de São Paulo, na USP de São Paulo e na UFSCar de São Carlos. E a gente entrou em contato então com esse projeto e a gente sempre querendo incentivar, sentindo a falta de projetos como esse, de incentivo às mulheres, mas principalmente essa faixa etária que é o Meninas Supercientistas, que é do sexto ao 9º ano, que é onde as alunas ainda têm interesse, os alunos em geral, mas as meninas ainda têm interesse na ciência. E a gente vê, existem pesquisas que mostram uma quebra do interesse pela ciência do ensino fundamental para o ensino médio. Por quê? Então, aí você tem que pensar, eu disse o desinteresse porque na verdade a gente não sabe. Você tem um rendimento bom no ensino fundamental e no ensino médio esse rendimento cai. Por que ele cai? Porque provavelmente há é pesquisado que um dos fatores é o desestímulo. Muitas vezes da família, da sociedade. Ah, não, isso não é coisa de menina, você tem mais jeito para fazer tal. Tem esse preconceito até nisso. Tem esse preconceito, infelizmente. E muitas vezes também é a falta de incentivo, porque os meninos são muito incentivados a ir para a área de engenharia, áreas mais que no momento são predominantemente masculinas. Porque há essa replicação, olha, só tem menino, então esse daqui é uma área de menino. Vão repetir nos modelos. Vão repetir nos modelos. Então por isso que é bom a gente quebrar e mostrar, não, tem mulher fazendo engenharia, matemática, física, isso daqui é lugar de mulher. É muito melhor a gente englobar, trazer homens e mulheres com suas especificidades, cada um com seu tipo. Né? É um ganho, você aumenta o número de pessoas interessadas, qualificadas, para desenvolver aquela profissão. Você só tem a melhorar e qualificar ainda mais os profissionais daquela área, quando você engloba mais pessoas nessa seleção que você vai fazer aí dos profissionais. Eu me lembrei de um aluno nosso que, na Semana das Mulheres, né, no dia 8 de março, a gente pediu para que eles fizessem alguns desenhos, algumas ilustrações sobre o Dia Internacional da Mulher.
pensando em frases que geralmente as mulheres ouvem de maneira pejorativa, né? E aí um aluno nosso, o Paulo, do 9º ano, ele desenhou um fogão, um helicóptero e um microscópio. E aí a gente questionou o desenho dele, ele falou: professora, a mulher pode pilotar o que ela quiser. Olha, que interessante. Inclusive, a ciência é lugar de mulher. Sim, a ciência é lugar de mulher. E foi isso o que o Meninas Super Cientistas quis trazer. Então, todas as palestras foram proferidas por pesquisadoras mulheres. O evento foi para meninas do ensino fundamental. E aí elas ficaram 4 sábados, das 9 às 5 da tarde, fazendo ciência. E houve um interesse, uma procura? Porque foi a primeira edição. Foi a primeira edição aqui na Unicamp, então a gente não tinha ideia de quantas inscrições a gente receberia. Eram apenas, a gente usou o formato dos outros eventos, que é de 50 selecionadas. Dependendo do formato, o formato que a gente escolheu para a Unicamp foi 35 de escola pública e 15 de escola particular, porque a gente quer incentivar os alunos de escola pública, que é onde há mais necessidade. Ou seja, às vezes há menos infraestrutura, você não tem tantas atividades científicas acontecendo. Então a gente quis trazer essas meninas para conhecer a ciência e ter aquela experiência. E você obteve quais resultados com essa visita? Sim. Então, só voltando, a gente ficou surpresa que foram quase 2.500 inscrições. E a gente ficou até um pouco preocupado se teria tanto interesse da escola pública, porque era tudo pela internet, então a gente entende que há dificuldade até no acesso da informação. E foi quase que meio a meio, então cerca de 1.200 da escola pública se inscreveram para as 35 vagas. Fizemos um mutirão para escrever. Pois é, não, e assim, aí a gente então, tinha... a ciência desperta interesse. Desperta interesse. A gente ficamos... contentes e surpresas. Tinha uma pergunta que a gente fez que era: por que você quer participar do Meninas Super Cientistas? E a gente quase chorou com as respostas. Eu chorei. Assim. Desde que é o sonho fazer astronomia, até, olha, eu gosto muito de ciência, mas na minha escola todo mundo faz brincadeira comigo por causa disso, ou não tenho tanto incentivo na escola ou com a família. E até outras que já têm certeza do que querem fazer e assim, a gente ficou muito surpresa. E depois de uma semana, vocês viram algum tipo de mudança, falando de interesse pela ciência? Elas, assim, primeiro que a gente se surpreendeu que elas perguntavam tudo e com o conhecimento que elas já tinham, era impressionante. Então elas faziam perguntas muito elaboradas. E a gente viu que ao longo dessas 4 semanas, o interesse delas só aumentou. Inclusive agora a gente vai fazer o formulário para entender melhor o impacto que isso teve nessas meninas. Talvez a Angélica consiga dizer um pouco melhor. Você já consegue ver, Angélica, esse impacto? Então, como foi nos finais de semana de junho, né, e logo em seguida a gente entrou em recesso em julho, eu conversei com poucas, das 3 que participaram, eu consegui conversar com uma só, mas eu levava e buscava as meninas, né? Como é que era? Elas não tinham condições do transporte, então eu e a professora Raquel, de História, e a professora Valéria, de Educação Especial, nós 3 nos revezamos aí para levá-las e buscá-las até a Unicamp. E elas já, no segundo sábado, no primeiro dia elas foram um pouco tímidas, mas no segundo sábado elas já foram todas empolgadas e voltaram contando: professora, hoje a gente viu um fóssil, a gente viu como desvenda o fóssil. Então, todas empolgadas, assim, o olhinho brilhando. Então eu falei: então acho que a gente acertou inscrevendo essas meninas. Então a ciência é atraente e é lugar de mulher. E é lugar de mulher. Muito obrigada pela entrevista. A gente vai continuar um pouquinho mais falando sobre a ciência e a participação feminina. Acompanhe. E uma lição essas meninas já aprenderam desde cedo: ciência também é lugar de mulher. Sim, ela pode estar onde ela quiser. E também, atualmente, vem ampliando muito esse espaço das mulheres nas universidades, porque antes a gente só via homens lá, mas só que vem aumentando mais e mais. Da escola, Franciele não quer largar mais, só que vai seguir pelo caminho das ciências. Para poder entrar na área de ser astronauta e tudo, eu tenho que estudar muito sobre a ciência, porque ela, além de ser tudo, né, que a gente conhece, a ciência também ela é fundamental
eu posso dizer, ela é fundamental para qualquer passo que o ser humano for dar, além do que ele conhece e até mesmo no que ele conhece. E que passo?